Oi pessoal, tudo bem? É, Aqui é o Nathan, eu estou junto do William. Aqui estamos apresentando o projeto da FIAP. O objetivo desse projeto é consumir e fazer web scraping dos dados dessa fonte aqui, dessa base de dados do Embrapa. Aqui, então temos a ideia aqui vai ser consumir os dados dessa tabela e temos alguns endpoints que vamos retornar na nossa API. Ok, então esse aqui é o nosso README. Aqui temos alguns links úteis, como o site da Embrapa, um link onde está hospedado o nosso front-end, um link do nosso back-end e um link com a documentação do Swagger. Aqui segue a nossa arquitetura, o nosso diagrama. Então, como eu disse, vai ter o projeto hospedado na Vercel, o front-end, e a nossa API está no render. Okay? Então nós temos alguns endpoints, a parte de commerce, processing, imports, exports e production, que vai ser controlado pela parte do app.py dentro do nosso backend. E vamos fazer o web scraping aqui no site do Embrapa. E então os nossos endpoints estão fazendo referência a cada uma dessas abas aqui no site da Embrapa. Beleza? Seguindo aqui no README, temos alguns requisitos do projeto, tal como começar e instalar o projeto para rodar localmente. Beleza? Então, rodar isso aqui não deve ser um problema. E aqui temos alguns exemplos das requisições que também podem ser vistas na nossa documentação do Swagger. Ok? Então, abrindo um pouquinho o código, como eu disse, a gente optou por dividir o projeto em front-end e back-end para ter uma visualização dos dados que estavam sendo retornados na API. Aqui no front-end utilizamos React mesmo, utilizando Vite. Aqui temos nosso app.js, que é o principal. Aqui eu minimizei as outras tabs para deixar mais sucinto. Então, temos uma tabela. Aqui vamos chamar esse Fetch Production by Year, que vai estar sendo chamado nesse service aqui. Beleza? E aqui a gente vai estar fazendo a requisição para o nosso back-end. Quando ele retornar, a gente trata a resposta aqui no front. Ops. Aqui no front, nos componentes que temos aqui. Então vamos para o mais importante, que é a parte do back-end. Deixa eu abrir aqui a app. Parte de services, eu choose routes. Ok. Então aqui temos o nosso init.py, beleza? Aqui temos as nossas rotas também. Então, como de production, processing, commerce, imports, exports. Temos algumas rotas aqui com scrapping, as relações do scrapping no site da Embrapa. Pode ver que o tratamento que vai ter diferente dependendo se ela tem ou não aquelas opções na hora de fazer a requisição. Essa aqui, por exemplo, a gente leva em conta somente o ano, enquanto nessa aqui temos algumas classificações que também precisamos validar quando formos fazer uma requisição. Então, voltando para o código, é possível ver que aqui, nessa de exportação, a gente considera o ano e a classificação quando a gente faz uma requisição. Esses exemplos podem ser constados aqui no Swagger, então temos alguns exemplos na nossa documentação, e a gente também vai rodar um exemplo aqui localmente, depois um direto do nosso deploy. Beleza? Uh, fizemos o... Temos essa aba de services aqui, que é onde a gente realiza o scrapping do site, da fonte da Embrapa. Utilizamos o Beautiful Soup para pegar os dados HTML e depois converter isso e tratar. Beleza? Uma das dificuldades que a gente teve nesse trabalho é porque o site da Embrapa algumas vezes ficava instável
Então, como um workaround para isso, a gente decidiu, já que a gente estava consumindo um HTML, né? A gente fez um workaround, um local para facilitar o desenvolvimento de salvar os arquivos HTML localmente aqui, ao invés de optar por um banco de dados por agora. Então, quando a gente faz uma requisição e não existe a requisição, por exemplo, a gente cria um arquivo HTML aqui dentro do nosso ambiente. A gente salva esse arquivo e depois utiliza ele caso falhe a requisição. Eu vou mostrar isso aqui acontecendo também, se falhar, senão eu posso mostrar um exemplo. Ok, acho que esse default data aqui, ó, nesse default data temos um exemplo de requisição. Esse aqui é um exemplo de retorno que veio direto do site da Embrapa. Ok, isso aqui é um exemplo de quando falhou, por exemplo, ou de quando ele conseguiu fazer a requisição. Então ele salvou localmente para poder consultar não tenha, caso falhe alguma requisição. Como eu disse, isso aqui foi só a fins de teste mesmo, para facilitar no desenvolvimento. Futuramente o ideal seria salvar isso num cache ou num próprio banco de dados. Mas esse foi o requirement que optamos durante o desenvolvimento. Ok, então aqui temos algumas funções relacionadas à transformação do HTML para o data list, para construirmos e retornarmos para o front. Mas agora eu acho que fica mais fácil eu mostrar isso rodando. Ok, então vamos rodar. Esse aqui é o meu ambiente local. Eu estou rodando ele aqui localmente. Deixa eu voltar para a página. Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, não vou usar esse que já está salvo, mas eu vou usar o de exports default. Então aqui é a mesma coisa que se viéssemos aqui no exportação, por exemplo. Dá para comparar os dados certinhos. E aqui eu também estou rodando localmente. Eu vou nos dados de exportação e vou só buscar. Dá para ver que os mesmos dados que estão sendo retornados aqui, eu estou consumindo aqui, nessa tabela. E ela faz referência ao que está aqui no site da Embrapa. Eu vou fazer outro exemplo aqui de exportação. Vou colocar aqui uvas frescas, vou mudar um ano, 1980, por exemplo. Não sei se vai ter algo. Vou fazer a mesma coisa no nosso serviço, 1980 e uvas frescas. Vou selecionar, vamos ver. Dá pra ver que ele faz referência, então ele realmente está consumindo certinho. Existem outros exemplos dentro do Swagger que também podem ser consultados caso haja alguma dúvida. Esse aqui é um dos exemplos que tem classificação e tem o ano. A produção, por exemplo, tem só o ano. Vou buscar aqui, beleza. E aqui, fazer outro exemplo aqui, e brincando, vai sempre respondendo. Eu não estou limpando quando eu mudo de abas, isso também é algo a ser aprimorado ao longo do projeto. Eu vou abrir aqui o Swagger com o exemplo das requisições. Né? Aqui é o de e-commerce, por exemplo. Então a gente tem aqui o ano. Aí dá para ver o exemplo aqui, executar. Vai estar carregando. Não sei se é por causa do meu deploy, talvez, que esteja um pouquinho lento. Posso tentar executar outro enquanto isso. Acho que o meu endpoint está um pouquinho lento, talvez ele não execute. Vou rodar isso aqui localmente para ter uma ideia. Ops. Barra paydocs. Aqui eu estou abrindo localmente ao invés do meu endpoint. Esse máquina executa aqui. Aqui a requisição via terminal. Aqui a request que ele fez. Quem faz, né? E aqui temos a resposta. Endpoint.
posso copiar essa mesma URL aqui. E aqui sim a gente vai estar diretamente no serviço que foi deployado no render. Aqui. Porque esse serviço aqui do render é o mesmo serviço que a gente tem no exemplo aqui em cima. Backend. Se eu buscar /api /production. Ops. /production. Busco o default, mas ele também retorna aqui. Então temos, como eu disse, a gente tem o back hospedado no render e o nosso front hospedado aqui na Vercel. Tivemos um problema que nós não arrumamos ainda, de fazer a requisição para o serviço que está no render. Mas é possível verificar isso quando rodando localmente. Acredito que seja isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui.